Como estão, pessoal? Bem? Espero que sim. Dando continuidade aí à nossa revisãozinha, tá? Lembrando que os seres vivos eles possuem um habitat e um nicho ecológico no ecossistema onde eles vivem, tá? O habitat é o papel que eles desempenham no meio, é onde eles vivem, né? É o local que esses indivíduos vivem no meio ambiente. E o nicho ecológico é o papel que eles desempenham nesse meio, ou seja, o trabalho deles nesse meio. Isso é diretamente ligado com as relações ecológicas que existem entre os seres vivos, que é a interação dos diversos organismos que constituem a comunidade, né, biológica, eles são chamados de relações ecológicas. E são classificadas em tipos de relação intraespecífica, interespecífica, harmônicas e desarmônicas. As relações intraespecíficas são aquelas relações que existem entre indivíduos de uma mesma espécie. As relações de sociedade que nós temos, por exemplo, tá? A sociedade das pessoas, as relações com os pais, com seus irmãos, são relações intraespecíficas, porque são relações entre indivíduos de uma mesma espécie. As relações interespecíficas são aquelas relações que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. São as relações que nós temos com os nossos cachorros, os nossos gatos, os papagaios, os periquitos, os outros animais que compõem a biosfera. Dentro disso aí nós temos as relações harmônicas, onde pelo menos uma das espécies se beneficia e não tem prejuízo por parte de nenhuma das associadas, tá? Nós, por exemplo, temos benefícios dados por outra espécie, mas os organismos decompositores, nós temos uma relação harmônica com eles. Eles decompõem a matéria orgânica para o meio ambiente e nenhuma das espécies leva um prejuízo nessa associação. As relações desarmônicas, onde uma ou ambas as espécies são prejudicadas, tá? Dentro dessas características, nós temos as competições entre as espécies, né? Competições por fêmeas, competições por espaço, por recursos, por alimento, por água, por local. Então, são competições interespecíficas dentro das espécies mesmo. A predação, animais que são predadores, os animais grandes de topo de cadeia, os leões, onças, gaviões, pítons, tá? Elas são predadores, animais parasitários, que aí você tem animais que são parasitas intestinais, parasitas de pele, e que é uma relação desarmônica para a espécie, porque ela vai gerar um impacto negativo em uma ou em ambas as espécies. Por exemplo, assim, se eu tenho uma competição por local, tá? Sou um animal topo de cadeia, estou aqui na boa, eu que mando na minha área, e eu tenho um competidor, eu tenho um outro indivíduo que está interessado na minha área. Nós vamos competir pelo espaço, pelos recursos que esse espaço me dá, pelas fêmeas do local. Isso é uma competição interespecífica. Essa competição vai ser desarmônica para quem? Pro indivíduo que eu for derrotar. E vai ser harmônica para mim, porque eu vou me manter como padrão no local, eu vou me manter como topo de cadeia do local. Então ela vai ser desarmônica para quem vai sofrer a pressão em cima dela. Uma disputa de leões, de onça, de leoas, ela vai ser desarmônica para aquela leoa, para aquele leão que perdeu a competição, não por leão que ganhou a competição. O parasitismo, os parasitas de pele, parasitas intestinais, pulgas, piolhos, carrapatos, as lombrigas, tá? E situações de amensalismo, que é quando você tem as diferenças entre os indivíduos, né, que vivem junto em condições específicas. Dentro disso, eu vou ter quem? O canibalismo dentro desse meio, né, quando o animal se alimenta de outro da mesma espécie para sobreviver. E a competição ela vai ocorrer sempre sobre posições de nicho ecológico.
Quando você tem as competições é porque ou um nicho ecológico entra em contato com outro, ou porque outro indivíduo quer tomar contato daquele nicho ecológico, certo, pessoal? Aí temos assim, por exemplo, as competições parasitárias que ocorrem entre os paramécios, que são a nível microscópico, né? As decaças, as predações, os parasitas, os endoparasitas, que são os parasitas flagelados, né? E daí você tem os hemiparasitas, os hemiparasitas de plantas, os holoparasitas, que são parasitas que sufocam a planta hospedeira, né, como o cipó-chumbo, e os ectoparasitas, que são os piolhos, pulgas e carrapatos, que aí eles infestam várias espécies de animais, inclusive o homem. O parasitismo, ele faz parte de um fator de regulação de tamanho de população, porque parasitas eles podem causar morte do seu hospedeiro, se ele estiver em grande quantidade, ou se for um parasita transmissor de doença, ou se for um parasita como o cipó-chumbo, que ele suga a seiva bruta e elaborada das plantas hospedeiras, tá? Então, eles podem ser um fator de regulação de tamanho de população. Em sua maioria, eles não matam os hospedeiros, porque eles dependem desse para sobreviver. Então, a grande maioria dos parasitas, eles não matam os hospedeiros, mas nós temos esses parasitas que fazem a regulação do tamanho de uma população, por exemplo. Quando nós temos o amensalismo, que é também chamado de antissimbiose, tá? Que são algas pirrófitas que eles liberam a substância inibidora que impede o crescimento de outras plantas e de outros indivíduos. Um exemplo disso é a maré vermelha. Então essas algas, elas se concentram em grandes locais e elas liberam essa substância no meio para inibir competição, inibir que outros animais se desenvolvam e que retirem os recursos do local dela. Então isso é um exemplo de amensalismo. Ainda dentro assim das nossas relações ecológicas, nós temos um outro exemplo que é a camuflagem, né? Que é a adaptação de um organismo para ele se parecer com o ambiente. Então ele confunde predadores de tal forma que ele pode parecer uma folha, o bicho-pau. Então ele confunde os predadores e ele consegue se esconder melhor no meio ambiente. O mimetismo, que é uma forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por parecer com outras. Então nós temos espécies que parecem entre si. Um exemplo é a coral verdadeira e a coral falsa. A coral verdadeira, a gente sabe que ela é extremamente venenosa, mas você tem N espécies de corais falsas que se adaptaram evolutivamente porque para se parecer com a coral verdadeira e evitar predadores. Isso são formas de adaptação do meio, para ele confundir o predador e essa espécie se misturar melhor no meio e gerar uma competição melhor. A camuflagem, que é quando o organismo se parece com, se confunde, né, com esse ambiente, da cor dele, na forma dele, que é o caso do bicho-pau, e são formas especiais e essenciais da adaptação, porque esses indivíduos eles sofrem menos pressão do meio ambiente. O apossemantismo, que é a forma de adaptação assim que uma espécie exibe cores chamativas, indicando que ela possui veneno ou substância urticante que vai agredir o paladar de um predador que vai se alimentar dela. Então, dentro das possíveis relações ecológicas que nós temos entre todos os meios, todas elas fazem parte do habitat e do nicho ecológico dessas espécies, porque todas elas vão depender diretamente uma da outra para sobreviver. Então, desde um parasita, desde algas, desde animais que exercem camuflagem sobre o meio ou mimetismo sobre o meio, eles vão depender diretamente das pressões
do meio ambiente, porque aí você tem essas espécies se camuflam de tal forma que elas dão continuidade ao papel biológico delas dentro das relações que existe entre os seres vivos, tá? Então todas elas vão se ligar diretamente a esse meio. Aí nós temos, por exemplo, o inquilitismo, que é a relação que uma espécie é inquilina, ela vive sobre outra espécie, mas não prejudica. A bromélia é um exemplo disso. O comensalismo típico, que são as rêmoras que vivem no tubarão, por exemplo, que são peixes que vivem junto com o tubarão. O tubarão dá proteção para esses peixes, em contrapartida, elas retiram os excessos de carne dos dentes do tubarão, fazendo com que isso não prejudique a dentição do tubarão. Os abutres que se utilizam de restos de presa de tubarão entre o meio. A protocooperação, que é uma relação interespecífica harmônica que existe. Exemplo é o boi e o anu, por exemplo. O anu é um pássaro, então ele se alimenta dos parasitas do boi, de carrapatos e de pulgas. O pássaro palito e o jacaré, que o pássaro palito retira esses restos alimentares também da boca do jacaré e auxilia a que não estrague a dentição do jacaré, né? Os insetos polinizadores do meio ambiente e as angiospermas, que são as plantas que produzem flores e frutos, e nós dependemos diretamente desses insetos polinizadores. Dentre eles, um dos mais importantes que nós temos são as abelhas, tá? Elas são polinizadores da grande maioria das angiospermas que existem, fazem papel fundamental no nosso meio ambiente. As moscas fazem papel polinizador, mosquitos fazem papel polinizador. Então tudo isso engloba essas relações que existem entre os indivíduos e o meio ambiente onde eles vivem, certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer questionamento, continue enviando, que vão ser retirados. Olhem o material que está acompanhando. Grande beijo, um abraço e até a próxima aula.